A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast, com o momento pedagógico, hoje com a lição de pré-adolescente. Estamos hoje com a presença da nossa querida professora Eleide. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, Zimar, a paz do Senhor, querido professor que está nos assistindo. É um grande prazer mais uma vez participar desse podcast EVD em Síntese, amém? Amém, graças a Deus, querida. Hoje, com a lição 7 de pré-adolescente, que tem por título A Igreja e o Templo. Para esta lição, nós teremos alguns objetivos, querido, como ressaltar que a igreja é a casa de Deus e explicar por que precisamos frequentar a igreja, apontar a relação entre a comunhão com Deus e a presença nos cultos. Nesta lição, querido professor, aprenderemos mais sobre a importância da casa de Deus como espaço reservado para a comunhão e o aprendizado. Vemos, queridos, que a igreja é formada por crentes em Cristo, né? Comprada, fundada, protegida, edificada e dirigida por Ele, e que se reúne para cultuar ao Deus Trino. Graças a Deus. A nossa lição, queridos professores, tem alguns saberes, né, que é importante que os nossos alunos adquiram, né, ao fim da aula. Eu achei bem interessante colocar aqui alguns saberes que é muito bom que o professor tenha atenção quanto a isso, os objetivos é muito importante da lição, como os saberes também são importantes, para que assim os nossos alunos a gente possa saber o que o nosso aluno adquiriu ao fim daquela aula. E é uma bênção, querido professor, e hoje, a nossa querida professora Eleide com a sua dica pedagógica. Amém, amém, Rose. Eu estava pensando, sabe, nessa aula de uma forma assim, bem diferente. Eu queria apresentar para o professor uma sugestão que talvez até pouco usada, né, na nossa igreja, mas eu acredito que vai ser de grande valia para que os alunos consigam compreender essa relação que nós temos com o templo do Senhor, né? Aqui nos saberes escolares, no primeiro ponto, diz assim: o templo é um lugar santo e por isso deve ser respeitado. No terceiro saber, diz assim: devemos nos alegrar pelo privilégio de irmos à casa do Senhor. O quinto saber escolar diz assim: é nossa responsabilidade cuidar da casa do Senhor. E o sexto diz: nosso serviço a Deus em sua casa deve ser realizado com sinceridade. Eu estava meditando nessa aula e eu pensei em assim, fazer uma aula de canto, né? Fora do templo. Inclusive, poderia até começar na calçada do templo, porque nós precisamos entender, né, o aluno, né, o pré-adolescente, eu digo pela classe que nós temos hoje, né, a, a configuração da nossa classe hoje é de alunos pré-saídos da classe de juniores. Então, são alunos bem jovens, com 11 anos de idade. Então, eles precisam compreender essa relação que nós temos, né? Esse comparativo entre o templo, igreja, e o templo, casa do Espírito Santo, né? E nós poderíamos começar essa aula na calçada da igreja, falando não do templo material, né, da igreja, mas do templo do Espírito Santo. Que templo é esse, né? Que somos nós. Nós estamos lá na calçada da igreja e o professor precisa trazer essa relação, né, para o aluno, mostrando a ele a importância de nós estarmos bem vestidos, nós termos boas companhias, nós atrairmos para os nossos vidas coisas boas através daquilo que nós estudamos, daquilo que nós ouvimos, das pessoas com quem nós falamos. Né? Todas essas coisas contribuem para quê? Para a santificação nossa. Né? Nós estamos trabalhando o nosso próprio tempo. Porque quando o Senhor se encontra ali com a mulher samaritana e ela pergunta ao Senhor aonde nós devemos adorar? No templo, né? Ou no monte? E o Senhor responde a ela, né? Verdadeiramente
haverá um tempo em que você precisará adorar em espírito e em verdade. Nós temos essa relação com o tempo, mas o mais importante é nós compreendermos que o templo, né, mais importante é o templo espiritual, que é o templo, né, que está dentro do nosso coração, levando os alunos para dentro da sua sala, caminhando pela nave da igreja, mostrando aos alunos, né, a sala dos obreiros, as salas da a primeira classe, a segunda, a terceira, quantas classes você tiver disponível, né? A classe de jovens, a classe discipulada, a classe do DEFAD, né? E, se possível for, um tour por dentro da igreja, né? Levar os alunos até a tesouraria, a sala do pastor, almoxarifado, cozinha, para que eles compreendam a logística do tempo. Levando os alunos para dentro da sua sala, né? Ali seria possível conversar com eles a respeito deste movimento, porque em seguida nós teremos uma outra aula, né? Que é a aula de número 8, que fala da disciplina da igreja, que fala da disciplina, né, que nós precisamos ter na nossa vida e dentro da igreja. E aí esse momento fica para a próxima aula, mas nós precisamos ensinar aos nossos alunos, né, que este templo que precisa ser respeitado, esse templo que precisa ser limpo, né, que nós temos a responsabilidade individual com o templo na sua limpeza, na sua organização, na educação com que nós nos comportamos no culto e dentro da nave da igreja, né? Respeitar as coisas que são da igreja, coisas que estão dentro da nave do templo, os microfones, os bancos, nenhuma dessas coisas, né, que estão lá são de uso particular, mas de uso a única finalidade dos objetos, dos móveis e das coisas que tem na igreja é de uso particular da igreja para a adoração ao Senhor, né? É um lugar santo e por isso deve ser respeitado. E aí, nada mais, assim, eu penso, né, em uma aula externa para que eles consigam compreender que se você fizer barulho, você vai incomodar os professores, você vai incomodar as outras pessoas que estão estudando, né, as outras classes. Se você jogar papel no chão, você vai sujar a igreja. Então, é uma forma dos alunos eles compreenderem que a casa do Senhor também é a casa deles, mas também não é uma casa qualquer, é uma casa onde nós precisamos nos comportar com seriedade, com respeito, né? Respeitar uns aos outros. E nesse relacionamento, nessa comunhão, nesse processo de convivência, aprender, né? A respeitar as diferenças entre os irmãos, sabendo que os irmãos, os obreiros, né? Precisam ser respeitados, os alunos da classe de jovens precisam ser respeitados, assim como as demais crianças também. Nós estamos em um processo de transformação, o pré-adolescente está saindo da infância e entrando na juventude, né? Na fase da juventude, ele está nesse processo de transição e ele ainda não consegue compreender o seu lugar no espaço de uma forma plena, e por isso nós devemos conduzi-los, mostrá-los de fato, né? Qual a sua responsabilidade dentro deste ambiente. Porque muitas vezes o jovem, o adolescente sai de dentro da sala e sai conversando, muitas vezes não quer voltar para dentro do templo para fazer a finalização da aula, fica ali resistindo. Eles estão nesse processo, né? De resistência, de testar os nossos limites de novo, a nossa autoridade quanto professores, e nada mais justo para eles nesse momento do que nós fazermos eles compreenderem de forma prática, né, como é que a igreja funciona. Se o professor não tiver condições de fazer esse trabalho de forma turística dentro da congregação, né, seria interessante, eu penso que seria interessante, mostrar uma planta da igreja, por exemplo, né, mostrando a localização, quem é que tem autorização para entrar, por exemplo, na tesouraria, no almoxarifado, na secretaria, né? Quais são os lugares em que nós temos a liberdade
de entrar dentro do templo e como nós devemos nos comportar. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, né? Porque cada tópico da lição vai falar exatamente disso, né? O templo é a casa de Deus, né? Mas qual é essa relação, né, do Antigo Testamento? Porque sempre foi importante. Por que começar a aula do lado de fora da igreja? Para nós compreendermos a importância, né, deste tempo. Porque desde sempre o Senhor, né, nos orientou a adorá-lo dentro de um templo, para que tenhamos privacidade, para que tenhamos a possibilidade de nos proteger da chuva, do sol e assim por diante. Né? Você está do lado de fora, todas as coisas que estão ao nosso redor podem tirar a nossa concentração. Mas se você está dentro do templo, né, você está guardado, protegido, né? Então, qual é essa relação? O templo no Antigo Testamento, quando Deus liberta os israelitas, ele manda que o Moisés construa o tabernáculo, né? Para que sejam guardadas os objetos santos, né? A arca da promessa, o cajado de Arão, uma porção do maná, e estão todos guardados ali dentro da arca da aliança, mas estão guardados dentro do templo. Então, o templo é este lugar onde nós nos reunimos para ouvir, para, para adorar o Senhor, para orar, para nos reunirmos em comunhão, né? Mas também é um lugar onde precisa ser cuidado, ser zelado, ser organizado. Nós não podemos tratar o templo de qualquer maneira, porque tratando o templo, igreja de qualquer maneira, nós poderemos também descuidar desse templo, né? Nós podemos também descuidar deste templo espiritual que é o nosso corpo. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que cuidar do nosso corpo, assim como nós cuidamos da igreja, né? O templo da nova aliança, este templo que é o nosso corpo, que precisa ser cuidado, ser limpo, ser zelado, ser tratado com respeito, ser bem cuidado, ser bem alimentado, não é isso? Então, eu acho que esse é um momento importante para um esclarecimento, né, dos nossos alunos, porque eles estão nessa fase. Eu estou pensando assim, particularmente em uma turma mais novinha, né? Aquele aluno que está saindo ali da classe juniores. Eu estou sendo assim, bem específica com a turma, a nossa turma, né, que nós temos aqui hoje. Então, eu vou dar aqui o crédito, né, dessa aula para a minha amiga disse que ela estava ali no período que nós demos essa aula em uma outra ocasião, ali na Congregação de Nascidos em Cristo, no setor 7, e ela falou da maravilha que foi essa aula, né? Olhando de fora, olhando da calçada para o templo, e ali ela construindo com eles, né? Construindo com os seus alunos, que era assim, bem no perfil dos nossos alunos de hoje, alunos exatamente de 11 anos, 12 anos, ela olhando para o templo e fazendo esse comparativo com este templo que nós temos hoje, né, que é o nosso templo espiritual, e fazendo essa relação de cuidado, de zelo, de organização, de disciplina com a nossa própria vida. E eu achei assim top e estou aqui compartilhando com vocês em nome de Jesus. Desculpa aí se me estendi demais. Maravilha, 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 querida. Essas dicas, querido professor, com certeza, né, vai ajudar ainda mais as suas aulas, porque trabalhar com essa faixa etária, realmente, temos que trazer coisas novas, coisas diferentes, É um atrativas, né, desafio. para poder trazer, né, a atenção deles, né, e para que surja, assim, aconteça uma aprendizagem, né, eficaz, né, para eles. Querido professor, graças a Deus, né, por essa dica maravilhosa, né, nós considerando que já passamos já metade do trimestre, né, é muito importante, querido professor, relembrar as lições anteriores, né, com seus alunos, é muito importante isso, né, que já está na hora de, se quiser fazer um teste bíblico, né, objetivo, é bem interessante, né, observar o conhecimento adquiridos ao longo de todas as lições que eles com certeza já adquiriram. E aí, querido, para essa aula, né, o professor poderá levar, eu acho muito interessante quando a gente está falando sobre o templo e a igreja, a irmã Elite colocou muito bem aqui a questão de ir para frente, né,
visualizar a igreja, conhecer a igreja, eu acho muito interessante. E eu estava sugerindo aqui que o professor pode utilizar a multimídia também para mostrar, né, templos da IADERN, eu acho muito interessante, que apresenta a igreja central, né, a nossa mãe, para que eles possam saber, ali conhecer aqueles setores que trabalham ali. E eu acho muito interessante. E a própria igreja que você se congrega, né? É muito importante que eles possam fazer aquele passeio em um momento, conhecendo a função ali daquela igreja. A igreja é um templo no qual nós precisamos ali daquele local, daquele espaço para nos reunir, né? Com uma finalidade de buscar, né? E adorar ao Senhor. Então, querido professor, será muito interessante fazer, né, essa demonstração dessas imagens para as crianças, essa apresentação das imagens. E aí nós temos aqui, quando a gente fala de igreja, nós vamos falar sobre a questão de por que nós precisamos frequentar a igreja. É um objetivo da nossa lição. E aqui eu coloco que a igreja, como templo, né, um lugar no qual eles têm que ter um lugar de zelo, de cuidado, né? Como os próprios saberes aqui falam, que ao final da aula, né, o aluno ele tem que saber que o templo é um lugar santo e por isso ele deve ser respeitado, né? Da forma e também que o templo é um lugar de comunhão com Deus e com nossos irmãos. Então eu acho interessante fazer essa dinâmica. O nome dessa dinâmica que eu quero passar para vocês aqui, querido professor, seria Entrelaçados em Cristo. Então, você vai precisar de um barbante, no qual você vai fazer uma roda, certo? E vai passar aquele barbante para os alunos. E no momento que eles estiverem passando aquele barbante, eles vão olhar um para o outro, e fazendo a seguinte pergunta: qual é a importância da igreja e por que frequentá-la? Então, ele já faz a pergunta e já automaticamente ele responde para o colega: qual a importância da igreja e por que frequentá-la? Então, ele vai dizer: para mim a importância, porque para mim é um lugar de refúgio, por que frequentar? Porque a igreja me alimenta. No momento que eu venho para a igreja, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Então, essa dinâmica ela vai demonstrar essa necessidade dessa comunhão e esse estar na igreja e também estar em comunhão com os irmãos. Então, no momento que eles perceberem, eles vão estar todos entrelaçados naquele barbante, esse é o objetivo para demonstrar que nós, os cristãos, temos que estar sempre juntos, né? Estarmos em união, em unidade um com os outros. E essa dinâmica vai trazer essa reflexão, querido professor, da importância da união de nossos irmãos, de estarmos na igreja, mas estarmos ali em comunhão, como assim o saber, né? O saber fala aqui, os saberes, né, que as crianças, que os alunos têm que aprender, né, ao final dessa aula, que o templo é um lugar de comunhão com Deus e com nossos irmãos. É um local que nós nos reunimos ali para adorar, para buscar ao Senhor e também para estar em comunhão com os nossos queridos irmãos, querido professor. Então, essa é a nossa dica. Faça aí na sua congregação essa teia, né, dos entrelaçados por Cristo, e você vai saber aí a bênção que vai ser, e depois eles vão estar todos ali entrelaçados e gratos ao Senhor por essa união, né, essa comunhão, né, irmã Leide? É verdade. Nada mais importante na igreja do que a É verdade, comunhão entre os irmãos. Acho que exatamente. eu gosto muito do templo, porque eu entendo que no templo, Rose, é o lugar onde nós frutificamos e É, sim. onde o fruto do Espírito é colhido na nossa vida, né? Porque é com os irmãos. É muito fácil, Rose, em casa, você amar as pessoas, você ter paciência, você ser bondoso, você ser benigno com os seus filhos, com o seu marido, né? É. Com a sua mãe, seu pai, mas é na igreja onde esse fruto ele é demonstrado amplamente. A forma como eu me relaciono com os meus irmãos, né, com as minhas irmãs, é, é, é ela quem determina, é ela quem mostra, de fato,
se o fruto do Espírito ele pertence à minha vida, né? E nessa convivência, nós conseguimos, né, tanto desenvolver essa, esse fruto que é tão importante, né, demonstrar isso de forma mais clara, mais ampla, como também nós conseguimos receber do outro. É nessa troca, é a comunhão, é a harmonia, é a união, né? Dos órgãos lá, como está escrito, né? O corpo que funciona, os órgãos que funcionam simultaneamente, os membros que funcionam simultaneamente para que o corpo tenha vida, para que o corpo se desenvolva, né? Para que o corpo se fortaleça. Exatamente. E é nessa comunhão, né, que nós devemos crescer, não em casa, não assistindo televisão, não ali, não, eu sou crente em casa. Não, você precisa do templo e o templo precisa de você, em nome de Jesus. Graças a Deus. É isso aí, querida professora. Essas são as dicas para a lição de hoje. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e também É, ao pastor Martins, né, e a Adrinec pela confiança. Professora Eleide, com suas considerações finais. pela oportunidade. Né? Eu agradeço, né, por mais uma oportunidade de servir ao Senhor, com muita alegria, em nome de Jesus, porque só Ele é quem faz. Dele nós já somos devedores em tudo, né? Por tudo quanto ele já fez por nós, a salvação imerecida e por todo o cuidado, todos eles que o Senhor tem em nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor e oriento, né, ao professor que trabalhe com antecedência, né? Orando antes, se preparando antes, lendo antes, ouvindo antes, assistindo a aula logo no começo da semana, né? Assistindo as orientações pedagógicas no início da semana, para que a sua aula flua, né? Com que aconteça com as coisas com fluidez, que você consiga administrar bem o tempo, né? Que é o mais importante, e que para que a sua aula seja de fato eficaz em nome de Jesus. Né? Graças a Deus, professor. Este canal é abençoado, né? E ele é feito unicamente, professor, para você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui traremos dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Até o próximo podcast.